Rádio Menorá, agora são 15 horas, já 6 minutos. Você que tem acompanhado a nossa programação, para a honra e glória do Senhor, das 9 até as 17h30, de segunda a sexta-feira, desde 1º de março, né, que Deus possa estar acompanhando os seus negócios, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus, para que você venha ter paz, né? Paz, essa paz que não tem preço, essa paz que não tem dinheiro que compre. E essa paz, ela só é provida, né, através da palavra de Deus, através das escrituras sagradas, através do Senhor Jesus Cristo, que se manifesta através do Espírito, que habita dentro de cada versículo. E aí surge a necessidade, irmão, de que nós venhamos a bater o olho na Bíblia, para que a gente possa se alimentar, para que a gente possa fazer com que esse Cristo Jesus que habita dentro de cada um de nós possa se manifestar, possa se desenvolver, para que a gente possa realmente dar o verdadeiro testemunho conforme as instruções, conforme a vontade do Senhor, para cada vaso, para cada filho, né? Então, nesse momento, eu convido a todos a fazer uma leitura no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, para que todos nós possamos estar fortalecidos, preparados, né? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, irmãos, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingi-vos com a verdade e vesti-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Graça e paz seja com todos os irmãos, ouvintes, simpatizantes da palavra do Senhor. Você que tem buscado ouvir o Quinta ao Vivo, sempre um programa de esclarecimento, um programa que sempre visa, assim, tirar dúvidas, né, em relação a assuntos mais diversos, né, todos relacionados à palavra de Deus. Nós teremos hoje, então, o programa Orgulho e Humildade. Nós que já tivemos inúmeros, das mais variadas pautas aí nos programas, desde autoridade, maturidade espiritual, nós tivemos também a parte de depressão, alguns programas sobre depressão. Nós tivemos um programa sobre prosperidade financeira e espiritual. Tivemos também um programa aí sobre como combater espiritualmente o espírito da avareza. São inúmeros bate-papos, né, edificantes aí, na qual você faz parte. Você pode participar desse bate-papo através do e-mail radio@ministeriomenorá.com.br. Você faz parte da nossa programação. Você pode solicitar aí algum louvor específico, se você sente de participar, de enviar um e-mail. Nós estamos aí abertos, né,
para a honra e glória do Senhor, para que essa programação fique cada vez mais rica com a sua participação aqui na Rádio Web Menorá, sempre quinta-feira, a partir das 15 horas, nesse bate-papo edificante ao vivo. E hoje já com a presença aqui no estúdio do apóstolo Sérgio Roberto Alves, para esse bate-papo, até de certa forma, aqueles simpatizantes, né? O pessoal tá com bastante, assim, curiosidade, né? O que vai ser falado sobre orgulho e humildade, de que maneira isso pode se manifestar e pode ser útil para a minha vida, e onde é que eu posso estar acertando, onde é que eu posso estar errando, né? Então, creio que o Senhor vai estar usando esse vaso, que é o escolhido para o Ministério da Palavra, Sérgio Roberto Alves, para estar podendo liberar, então, aqui no Bate-Papo Edificante, no Quinta ao Vivo, hoje sobre orgulho e humildade. Lembrando aos ouvintes também que você pode estar adquirindo esses programas que foram citados agora anteriormente, através do e-mail pedidos, pedidos@ministeriomenorá.com.br. Você pode também estar solicitando aí através da seivalivraria.com.br. E também nós podemos aí receber informação agora, aqui ao vivo o programa, né? Então, ao vivo aqui a informação também novíssima, né? Que você pode estar adquirindo o Bate-Papo Edificante ao vivo, né? Através de CD e vídeo. Então você pode, de áudio e vídeo, né? Através de CD ou DVD, né? Áudio e vídeo. Então, realmente são novidades aí do Senhor para que você possa estar, você que de repente conhece alguém que gostaria de participar, né, desse bate-papo, mas pela questão do horário não tem como, né? Você pode estar então buscando através do nosso e-mail. Lembrando também que, como é um programa ao vivo, nós estamos aí sempre fazendo um louvor, né? E louvar o Senhor sempre é bom, né? Porque quando a gente louva, a gente não está simplesmente cantando, né? A gente está buscando uma harmonia com o Senhor, está buscando uma paz assim interior, e a gente, através desse bate-papo aqui, a gente visa assim, tá podendo passar para você também, né, paz, né, através das palavras que serão liberadas nesse programa, através dos louvores, né, através de toda a programação da rádio. Então, convidar o irmão Anderson Vinícius, né, que tem louvado ao Senhor nas quintas-feiras, né, para que ele possa estar, então, iniciando esse nosso bate-papo com essa palavra, né, com essa introdução aqui, e também agora com o louvor, e já, então, o apóstolo Sérgio Roberto Alves, da Igreja de São Jesus Cristo, sobre orgulho e humildade. Águas para que eu descanse. Minha alma ficou em paz, confiei em suas palavras. Provas me vieram, mas não temi, porque tu, ó Senhor, sempre comigo estás, comigo estás, comigo estás, comigo estás. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor,
repousar em verdes pastos. Levou-me para junto das águas, para que eu descanse. Minha alma ficou em paz, confiei em suas palavras. Provas me vieram, mas não temi, porque tu, ó Senhor, sempre comigo estás, comigo estás, comigo estás, comigo estás. Pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. Levou-me para junto das águas, para que eu descanse. Minha alma ficou em paz, confiei em suas palavras. Provas me vieram, mas não temi, porque tu, ó Senhor, comigo estás, comigo estás, comigo estás, comigo estás. Amém, Senhor Jesus. Deus é bom. Glória a Deus. Então, mais uma vez, uma boa tarde. Você que está conectando agora na rádio, nós estamos ao vivo aqui na Rádio Web Menorá, no Quinta ao Vivo, sempre inovando, trazendo uma novidade, né? Sempre louvando ao Senhor, né? Entregando essa paz a todos os ouvintes, aos simpatizantes da Rádio Web, aquele que ainda busca mais informações aí sobre a palavra de Deus, sobre Cristo Jesus, que pode também, você que ainda não optou, habitar, né? Ter essa bênção que é o Espírito Santo de Deus dentro de você. Nós que estamos aí com o programa já ao vivo, nosso bate-papo de hoje com o apóstolo Sérgio Roberto Alves é orgulho e humildade. Né? Sempre interessante, assim, que é importante você, ouvinte, estar aberto, né, a receber essa palavra, que você possa renovar sua mente, porque o programa justamente tem essa ideia, assim como todo o Evangelho do Reino, de esclarecer, né, de pregar a verdade e de que você possa estar sendo edificado e capacitado nesse momento, nessa era da graça, que você tenha a oportunidade de acertar com o Senhor, de buscar com o Senhor, né, aquilo que realmente, pelo qual você foi criado, para que você não perca tempo mais nesse momento da era da graça, para que você possa desfrutar as maravilhas do Senhor segundo a lei, segundo as Escrituras, segundo a vontade de Cristo, né, segundo tudo aquilo pelo qual Jesus passou, nos deixando os caminhos, né, e os mandamentos para que nós pudéssemos, né, cumprir através de nós, né, através de nós, testemunhando Jesus Cristo. Então convido já, dando uma boa tarde já ao apóstolo Sérgio, ao irmão Sérgio Roberto Alves, né, para começar esse bate-papo edificante que eu nem sei por onde começar, meu irmão. Mas o Senhor sabe, né? Então, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Menorá, os irmãos, amigos e aqueles que simpatizam com a palavra de Deus e que acessam a Rádio Menorá, curiosos para conhecer mais e mais dos mistérios de Deus. Estamos aqui à disposição e, para iniciar, eu gostaria de ler uma palavra que está no livro do profeta Obadias. Livro do profeta Obadias, no capítulo, verso 2 e 3. Só tem um capítulo esse livro, né? É o verso 2 e 3.
Convidar então Amém. a irmã Melissa Freitas para estar fazendo a leitura dessa palavra, até porque aqui o programa é ao vivo, né? Nós estamos sempre buscando, através da edificação, né, do corpo de Cristo, através da palavra de Deus, né, realmente fazer com que o Espírito Santo de Deus possa fluir na tua vida através desse veículo, desse meio de comunicação. Então a Melissa vai puxar o horário e ler para nós. Glória! Eis que te fiz pequeno Eis que te fiz pequeno entre as nações. entre as nações. Tu és muito desprezado. Tu és muito desprezado. A soberba do teu coração A soberba do teu coração te enganou. te enganou. Ó tu que habitas Ó tu que habitas nas fendas das rochas, nas fendas das rochas, na tua alta morada. na tua alta morada. E dizes no teu coração: E dizes no teu coração: quem me deitará por terra? quem me deitará por terra? Amém. Amém. Se você repara essas palavras, nós podemos iniciar assim, falando sobre o tema proposto para esse programa, que é orgulho e humildade. Obviamente que o texto deixa bem claro para todos nós de que Deus abomina, odeia a postura de orgulho nas suas criaturas. O Senhor não admite de forma alguma um posicionamento orgulhoso de qualquer criatura diante do seu poder, da sua autoridade, da sua deidade, da sua perfeita sabedoria. Jamais podemos ser altivos e arrogantes em achar que podemos muitas coisas e sustentar muitas coisas, porque nada nós podemos. O seu Jesus também reafirma essa revelação divina de que não aprova de maneira alguma o orgulho humano. Quando o Senhor Jesus diz em João 15, no verso 5, no final deste versículo, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Está falando a todos os seres criados por Deus que são humanos. Ele não está falando para os animais, está falando para nós que somos homens. Não importa se somos caídos ou santificados pelo sangue de Jesus, o que importa é que Deus não aprova, não aceita e combate, aniquila o orgulho humano. Deus diz que usa as próprias coisas dos homens para envergonhá-los, né? Para mostrar de que nós não somos nada e não podemos nada. Nós achamos que as nossas convicções de que achamos que somos importantes, isso não vale nada, porque são opiniões humanas. Muitos homens se acham importantes, indispensáveis, são arrogantes e altivos, têm uma falsa convicção de que são muito importantes e indispensáveis. Mas nós podemos aqui, nesse momento em que abrimos a palavra para todos os irmãos e amigos que acessam essa rádio, de que Deus se escolheu você para estar ouvindo essas palavras no dia de hoje. Saiba que Deus está confrontando todo e qualquer tipo de sentimento, pensamento dentro do nosso coração, que se há orgulho em nós, para que seja, diante destas palavras, sejamos envergonhados e possamos nos arrepender dessa vida independente de Deus, desta auto-vida, porque Satanás produziu dentro de cada criatura caída uma convicção de que nós temos uma liberdade para usar nossa força natural e que ela é perfeita e justa. Portanto, cada homem que se manifesta nessa terra, ele sempre acha que é perfeito e justo e que sabe de todas as coisas e que pode todas as coisas. Geralmente quem tem orgulho está se sentindo assim nesse momento.
mesmo aqueles que já são cristãos e que estão há muito tempo no Senhor, às vezes na igreja, ouvindo todas essas palavras, nós às vezes temos uma revelação de que nós não somos nada e que Deus é tudo. Todo cristão conhece a verdade a respeito disto. Mas nós temos um outro perigo, e que é iminente e visível e claro, que na igreja há muitos cristãos que, não podendo mais se ensoberbecer, aliás, com as coisas naturais, eles tomaram agora as coisas espirituais para ficar soberbos. Então eles acham que são os que melhores cantam. Eu não posso afirmar isso, né? Eu não posso roubar a glória do Senhor nessa área, mas tem uns que cantam e acham que não precisam de Deus para cantar. Não depende de Deus para cantar. Tem outros que tocam que acham que não precisam de Deus para tocar. Tem uns que pregam e acham que não precisam de Deus para pregar. E assim por diante. Tem uns que se consideram os melhores terapeutas, os melhores pregadores, os melhores intercessores. Tudo eles são o melhor, né? Eu quero dizer que mesmo que você esteja trabalhando para Deus, mas se está com tais pensamentos e sentimentos dentro do teu coração, você que é cristão, se você acha que a oração que você faz é a mais bonita e a mais poderosa, aí a coisa está feia, feíssima para nosso lado, né? Porque estamos entrando de novo no mesmo engano de Satanás que andávamos outrora quando o Senhor ainda não tinha nos chamado. Porque a soberba dentro da igreja, no reino de Deus, e a soberba fora, ela é condenada por Deus igual. Então nós temos que constantemente estar tributando toda a glória, toda a honra para Deus, de tudo que a gente está fazendo, de tudo que a gente está obrando na casa do Senhor, na nossa vida. Nós temos que lembrar sempre de que não temos a deidade, que nós somos pessoas dependentes do Espírito da vida. E que tudo que estamos manifestando, geralmente nós nos ensoberbecemos com as coisas virtuosas que saem de nós, e as coisas bem feitas. Que a gente tem que lembrar que Deus nos deu talentos naturais, talentos espirituais, para ser o que nós somos hoje. Nós temos então que, de uma maneira realística, nos humilharmos diante de Deus, reconhecendo a sua soberania, a sua autoridade absoluta, de que quando nós não estamos cheios de Deus e controlados e dirigidos por Deus, nós não somos coisa nenhuma. Como é difícil o homem assimilar essa verdade. Muitas vezes nós ficamos irados com os nossos semelhantes. Aquilo é orgulho, né? Manifestação de orgulho. Ah, mas ele me desagradou. Sim, mas ele tem o direito de desagradar e de agradar qualquer um, e eu não tenho nada a ver com isso, né? Se alguém quer me ofender, ele tem todo o direito de me ofender. Ele é livre. O Senhor mesmo que disse que ele é livre. Se não gosta de mim, ele tem o direito de não gostar de mim. Mas eu não tenho o direito de amaldiçoá-lo, e nem de contestar e querer impor que ele me ame, que ele me trate bem. Eu não tenho esse direito, eu não sou Deus. Nem Deus faz isso. Então, na vida, a gente precisa ter realidade, né? Dentro do reino de Deus, a gente precisa viver com realidade, não com essas ilusões humanas que a gente está vivendo e achando que as pessoas têm que ter um tratamento conforme eu determino, conforme eu gosto, conforme eu me sinto bem. E se as coisas não estão de acordo na minha presença, então eu vou manipular, eu vou mexer, eu vou brigar, eu vou fazer com um complô para que todos fiquem contra aquela pessoa, para que eu me sinta mais Deus e mais abençoado e mais capaz. Eu tenho visto isso no reino de Deus, essa sujeira toda. A cada semana eu tenho visto isso, coisas nojentas desse tipo, de pessoas que estão cegas, que não enxergam absolutamente mais nada a nível de realidade espiritual,
Agora, só porque tiveram um passado grande, de grande virtude nas mãos de Deus, né? Deus usou muito essas pessoas e elas se ensoberbeceram, porque agora acho que já são Cristo na igreja, né? E que elas têm uma palavra para aconselhar todo mundo, e de que elas são perfeitas, irrepreensíveis, e que não são passíveis de serem repreendidas mais pelo Espírito de Deus, e que não sei por que Deus não vem dar um diploma para ela, para ele, que venha dizer que a sua coroa da glória está consumada, né? Então eu tenho visto esses posicionamentos que são muito tristes, de Deus começar a usar uma pessoa e ao longo do tempo essa pessoa se ensoberbece, porque ela acha que já é o Superman ou a Mulher Maravilha espiritual. Isso tem muito na igreja, né? E quando Deus nos trata assim de maneira dura, nós queremos colocar a culpa em determinada pessoa, determinado líder, determinada situação que ocorreu e que ela não errou. Aconteceu alguma coisa que está mal. Sempre os outros estão errados, e as estruturas estão erradas, e as pessoas que a cercam estão erradas. Mas ela nunca está errada, essa pessoa. Lamento que muitos irmãos, nesse momento, estão em tais condições. E não estão vendo. Não estão enxergando mesmo. E isso não ocorre com pessoas novas na fé. Porque as pessoas novas na fé, e que Deus não usou elas muito ainda, elas são carentes, dependentes de Deus. Então elas estão precisando de Deus mesmo. Então se algum irmão vem prestar ajuda a elas aceitam com humildade. Mas o difícil é segurar essa humildade depois de um certo tempo na igreja em que Deus já nos usou bastante. E que Deus se manifestou com virtude, com sabedoria através da nossa vida. Como é difícil segurar a humildade nesses momentos, né? E eu lamento isso, porque isso realmente vem prejudicar o reino de Deus imensamente na obra de edificação, né? Então, nessa introdução aí, que já é uma introdução bem avantajada, né? Tem que deixar o Espírito falar, né? Nem faço pergunta, né? Eu acho que já é a introdução e o né? Mais do E desenvolvimento. Que isso, o desenvolvimento. Não, assim, até foi citada a questão da soberba, né? Bem forte, das maneiras em que ela se manifesta, e é uma das manifestações, né? Do orgulho. Né? E a pergunta é, aonde mais, né? Até porque, assim, foi falado da cegueira. Eu creio que nós precisamos fazer um programa sobre a cegueira espiritual, alguma coisa do gênero, né? Para a gente buscar, começar a fazer para poder se olhar, né? Em primeiro lugar. Porque olhar os outros é fácil, né? Mas a gente começar a fazer uma introspecção e começar, primeiro, a querer se descobrir, né? Ou querer, será que eu tô com um problema no orgulho? Será que eu tô me achando o tal, né? Em relação, por exemplo, agora a roubar glória na pregação, né, como foi citado, né? Então, assim, como e onde, né, o orgulho se manifesta além da soberba? Eu não entendi bem assim a pergunta. Quais são as maneiras que elas se manifestam? Isso, as maneiras. O orgulho tem várias maneiras de ser a manifestação. Isso tudo depende do temperamento da pessoa e das convicções que ela tem no seu coração. E a as mais variadas manifestações do orgulho e as estratégias são usadas de maneira que até nem conhecemos todas elas, né? Tem o orgulho que quando a gente erra não consegue pedir perdão. Amém. Essa é uma maneira muito cruel da gente ver as coisas acontecer. Tem uma pessoa que sempre fala mal de todo mundo, julga todo mundo, ofende todo mundo, critica todo mundo, acha todo mundo imperfeito, só ela é maravilhosa. Aí quando ela erra e fica explícito, exposto que ela errou, ela não pede perdão. Então o orgulho que há naquele coração é muito grande, né? Porque ela tem uma visão dela totalmente distorcida com relação ao protótipo de criatura
espiritual que Deus descreve na Bíblia, né? Deus diz que nós somos servos e vasos para a sua expressão e que nós não temos vontade, né? Pois bem, essa pessoa se acha perfeita e incapaz de cometer um erro, porque ela julgando todo mundo, esse procedimento já nos traz o entendimento que ela não se acha nada deficiente. Isso é uma cegueira. Que o orgulho é cego, né? É, justamente para a gente poder começar a relacionar, para ver se as pessoas se identificam em alguma situação dessa, para buscar acertar, né? Todo orgulhoso, sim, a pessoa que está tomada por o espírito de orgulho, ele nunca erra, ele se engana, né? Ele entende errado as coisas, né? Ele nunca diz, olha, pequei, errei, me perdoa. Essas palavras dificilmente você vê ser manifesta dessas pessoas, porque elas não erram no conceito delas. Então, se você perceber, todo orgulhoso não sabe que é orgulhoso. Ele tem uma leve desconfiança, né? Mas ele não sabe. Por quê? Porque os olhos naturais daquela pessoa que tem orgulho, ele só tem uma direção, para frente. Nem para os lados, mas é para frente. Então, se ele não está na frente dos olhos, ele nunca vai ver que ele está com problemas. Porque não enxerga para dentro nunca, para trás e nem para baixo, para dentro. Ele só enxerga para o lado de fora. E não há como, com palavras persuasivas naturais, você convencer uma pessoa de que ela deve fazer uma imagem real da sua pessoa e botar na sua frente para que ela veja. Ela não faz esse exercício. Ela não usa essa prática. Porque ela dispensa essa necessidade, essa prática, porque ela é perfeita em seu conceito. Entende? Então, se eu não tirar quem eu sou, o que eu fiz ontem, o que eu estou fazendo hoje pela manhã, e botar na minha frente para ver como é que foi o Sérgio Alves hoje de manhã, como é que eu vou achar defeito? Eu não estou olhando, não estou examinando. Agora, os outros eu examino o dia inteiro, eu olho o dia inteiro, eu observo o dia inteiro, então eu posso criticar. Porque eu vou achar fraquezas e defeitos, com certeza. Porque a minha alma tem conceitos do que é ser perfeito e ser adequado. E tudo está extremamente estabelecido conforme os meus pensamentos e ideias. E a minha alma tem uma maneira de ver as coisas muito pessoal. E que não é a maneira dos outros quando estão na alma. Nós somos diferentes demais. Agora, se eu tenho a mente de Cristo, Cristo quando olha... Por exemplo, eu vou dar um exemplo a você. No passado, Jesus olhou para uma mulher. Certo? E ela era bonita, formosa, né? Mas era uma prostituta, né? Então Jesus olhou bem para ela, enxergou 7 demônios. Maria Madalena. Amém. Mas o Senhor, quando olhou para ela, achou essa fraqueza, esse defeito nela, esse pecado, ele expulsou os espíritos e tornou ela a melhor evangelista que houve até hoje em Samaria. Né? Ela ganhou muitas almas para o reino de Deus. Então, quando Jesus enxerga defeito na gente, é para nos edificar. Glória a Deus. Agora, quando o orgulhoso enxerga defeito nos outros, é para destruir. Né? É para abater a pessoa, para liquidar com a pessoa, para acabar com a pessoa. Imagina que diabólico isso, né? Que absurdo isso, né? Pra que julgar e pra que querer botar o cara pra baixo? Exato. Isso é satânico, né? Então, os religiosos orgulhosos que queriam apedrejar a mulher adúltera, né? João 8. João 8, né? Eles estavam ali com aquele intento e a arrogância e a altivez deles era tão grande que eles já tinham consumado em seus pensamentos, que tinham encurralado Jesus a dizer uma bobagem, né? Eles tinham essa convicção íntima de que eles tinham agora, diante daquela cena, Jesus iria falar besteira, né?
e que eles poderiam incriminá-lo. Isso é arrogância, é a altivez, a ignorância do homem, porque o orgulho torna o homem ignorante, né? Então eles acharam agora que quero ver a sabedoria que nós temos, eu quero ver ele sair dessa, eu quero ver ele dizer algo que não venha incriminá-lo, ou com a lei de Moisés, ou com a lei dos homens. Mas o que Jesus, ele sendo Deus e o único que tem ideia e sabedoria e poder e autoridade, né, detonou diante deles uma palavra que acabou com eles, né, de uma vez só. Que se vocês não têm pecado, então vocês podem matar essa mulher, está escrito na lei. Não julgueis para que não sejais julgados. Amém. Então, se eles matassem a mulher, estavam condenados perante Deus, né? Então, a arrogância do homem é essa, achar que sabe mais que Cristo e que tem ideias, e jeitos, maneiras de fazer as coisas e de julgar as coisas melhor que Cristo. Eu sei o que é bom para ti, faz assim, faz assado. Tu não sabe, nós não sabemos nada, irmão, o que é bom. Por que tu fez isso? Tu não vê que está errado? Nós ficamos repreendendo pessoas o dia inteiro, nós fizemos coisas piores. É verdade. Né? Eu quero botar os outros na linha, mas eu sou o único que não entro na linha. Né? Então a gente vê o legalismo, o farisaísmo presente em todos os momentos, essas manifestações bem antipáticas, né? Que vêm da vida da alma, tendenciosas, egoísticas, né? E orgulhosas. Então, irmão, as coisas, a maneira do orgulho se manifestar é as mais variadas e mais surpreendentes possíveis, né? Você pode, a gente pode assim, tá num ambiente até de bem descontração, de alegria, de repente tu vê uma manifestação de orgulho, de repente aquilo brota, porque Satanás sempre quer participar da vida humana, sempre quer ter história no meio do homem, né? E ele, quando ele se manifesta, só aparece orgulho, porque ele é orgulho, o DNA de Satanás é o orgulho. Amém? Amém. Então a palavra aqui em João 8, vou fazer uma leitura aqui, os versículos 6, 7 e 8. Isto diziam eles tentando Jesus, né, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. O que Jesus quer ensinar com essa atitude aí que você acabou de ler? Inclinando-se, quer dizer que ele é humilde. Dedo na terra, digo, vocês são terra, vocês são pó. Quem são vocês para me encurralar, interpelar? Quem são vocês para vir me experimentar? Né? Jesus disse: vocês não aprenderam nada ainda. Estudaram a Bíblia desde que nasceram e não sabem nada ainda. O Senhor diz: misericórdia quero e não holocaustos. Não aprenderam nada. E assim nós estamos na igreja hoje, na iminência de cair no farisaísmo e na religião, a maioria dos crentes que foram regenerados pelo Senhor, e de não alcançar a vitória nesta era, porque não estão entendendo que o Senhor quer amor e não saber de obras, sacrifícios, holocaustos. O Senhor quer amor. Manifestação do Cristo para as pessoas, amor. E não, eu estou passando dificuldade, eu tô numa lenha, toda hora eles dizem, está feia a coisa, eu não aguento mais, eu quero que o Senhor mude a minha vida, melhore as minhas coisas, mas Ele que tem que melhorar, o Senhor já melhorou há muito tempo, o Senhor já é perfeito, né? Quem tem que mudar é Ele, quem tem que melhorar é Ele, e Ele sempre quer que os outros façam as coisas por Ele, sendo que eu não posso ser salvo por ninguém, a tua alma, que é tu que tem que salvá-la com Jesus. Então eles vêm na igreja, eles interpelam as lideranças, os líderes, eles querem que nós levemos uma solução para eles, e eles não querem se humilhar. Esse é o problema. Mas eles querem a solução dos problemas sem se humilharem. E o Senhor Jesus jamais terão presentes celestiais e liberação de espíritos se não se humilharem.
Porque a nossa bênção está na liberação espiritual, de um espírito que já mora e habita dentro de nós. E somente atitudes de humildade no meu coração libera esse Cristo. E acaba com o orgulho, né? Então nós precisamos entender essas coisas que são simples e deixar de ficar naquelas carências, rodeando as nossas lideranças, achando que eles têm uma solução mágica para os nossos problemas e sabendo nós que temos que nos humilhar para recebê-las. Então, que combate esse orgulho, identificando. Então, o ouvinte está aí, você está ligado na programação. Estamos entrevistando o Sérgio Roberto Alves, apóstolo da Igreja do Senhor Jesus Cristo, falando sobre orgulho e humildade, né? Se por acaso você, ouvinte, se enquadrou em alguma situação dessa, né? Se sentiu soberbo em alguma situação, né? E creio que todos nós temos situações, né? Que na realidade é nosso dia a dia, né? Nós quando acordamos, nós temos manhã, tarde e noite, né? E é impossível nós termos assim um ouvinte perfeito, né? Que não peque, não caia nessa tentação aí durante o dia, né? Eu estou vendo o esforço do irmão ser educado com os ouvintes. Nós temos que tratar os simpatizantes, né? Com carinho, né? Se fosse só irmão, nós já ia mais direto, né? Porque na realidade, assim, a pessoa tá bom, pois é, eu faço isso. Mas o mundo não diz que isso é horrível, né? O mundo nos ensina que é bom tu ser orgulhoso, né? Tem até orgulho de ser gaúcho, né? É aquele incentivo, é um engano total, né, cara? E aí tem aqueles orgulhos, assim, que a gente vai desenvolvendo, né? E que a humildade é feio, que a humildade é ruim, que a humildade representa fraqueza, né? São as tradições do mundo, né? E aí daqui a pouco o ouvinte tá aí, né? Pô, tô ouvindo a Rádio Menorá, porque busca esclarecimento, etc e tal, né? Até para ele entender que é bom, e por que é bom, né? E como é que nós podemos combater se por acaso esse ouvinte se enquadrou em alguma situação dessa aí de soberba, né? E situações assim de entendimento, de se achar, né? O que é bem comum. Como combater isso? Jesus ensinou nessa passagem que você acabou de ler, se inclinando. O que quer dizer inclinar-se? Humilhar-se? Por que Jesus era sábio, perfeito e poderoso? Porque ele era humilde. Então, diante de um problema, Jesus nunca diz assim, deixa que eu resolvo. Né? Deixa comigo, como eu ouço na igreja. Deixa pra mim. Então, a primeira coisa que tem é se inclinar, se humilhar perante o Pai, para que o Senhor dê a inspiração, o fluir, e a palavra venha de sabedoria, venha como uma flecha certeira no alvo, para resolver de uma só vez o problema. Porque só Deus tem essas palavras. Só Deus tem o conselho que você precisa nesse momento agora para resolver a questão que está dificultando a tua vida, está te machucando, está te causando dores. Só Deus tem a palavra, tem o conselho. Então por que Jesus tinha a palavra, tinha todo momento e tinha poder todo momento? Porque ele se inclinava para Deus. Ele se humilhava para Deus. Ele sempre dizia assim, olha, vocês pensam que eu vim para cá para ter ideias, pareceres, estabelecer coisas minhas, viver por mim? Não, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu estou na posição certa de humildade, vocês estão loucos. Né? Vocês não entenderam o que é ser filho de Deus. Aí eu estou lá reclamando todo dia, murmurando, xingando, espraguejando, amaldiçoando todo mundo, como é o crente está fazendo ultimamente. Mas até ouvindo o programa da rádio, criticando, julgando. Né? Então a prática do crente, em vez de ser oração e pregação, evangelismo, ele tornou-se murmurador, né? Reclamado, critiquento, essas coisas todas. Né? Então ele vive em função o dia inteiro, falar dos outros, criticar a igreja, criticar o ministério, criticar, até Deus é criticado. Né? Só Jesus. Então, até Deus deixa de ser aquele poderoso Deus que é a solução para todas as coisas que nós temos. Dificuldade. Sem mim, nada podeis fazer. Então, o Senhor disse em Mateus 5,5, uma palavra muito importante. É tão pequeno esse versículo que a gente nem precisa abrir a Bíblia, né? Amém. Os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Está escrito isso aí, não é? Amém. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Tá. O Senhor disse, eu vou dar
uma herança para vocês, uma bênção. Eu vou dar a riqueza, a criação, a terra, o dinheiro, o conforto, as bênçãos materiais, tudo que é da terra, tudo que é natural, eu vou dar para vocês. Mas se vocês forem mansos, essa é a palavra de Deus. Então, se você olhar, para você ter poder e autoridade espiritual, fluir de vida, tem que ser humilde. Para herdar as coisas materiais e ser próspero, tem que ser manso, né? Próspero, é uma palavra, né? O pessoal gosta muito, né? Prosperidade. Sim, mas aí tem que ser manso, né? Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. São duas virtudes que jamais pode faltar no coração do crente. O Senhor tem que forjar essas virtudes em nós. E a maneira de forjar isso é a gente se inclinar para Deus. Todo momento, se inclinar e apontar o dedo indicador, escrever na terra para dizer, eu sou isso aqui, ó. Eu sou terra. Senhor, tem misericórdia. Quem sou eu para contestar o que está acontecendo na minha vida? Quem sou eu para não aceitar o que tu mandou para mim de arranjo? Longe de mim ser orgulhoso, Senhor. Né? Eu sei que incomoda, que dói, que a gente sofre. Isso aí não precisa me dizer, eu sinto todos os dias. Entende? Mas é a vontade de Deus para mim, o que eu vou fazer? Eu vou lutar contra um poderoso Deus? Nós estamos falando que Jesus disse, né? E como Jesus fazia. E essa é a direção para a gente fazer, né? Exatamente. Então veja bem assim, se a gente se inclinar para Deus, fica humilde, né? Se tu fica humilde, tu vai fluir espírito e vida, tu vai ser manso. E se tu é manso, tu herda a terra. Para tudo, desliga a rádio aí, tá pronto. Acabou o programa. Amém? Tá falado, né? Tá ligado, né? Porque todos os acontecimentos espirituais da restauração, ela tem repercussões. Então, se eu sou humilde a Deus, eu tenho tudo o que eu quero e desejo. Glória a Deus. Tenho tudo, irmão. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, Jesus disse. Duas virtudes. Né? E todo mundo, na realidade, quer ter tudo. Jesus não é o maior poder do universo hoje? Amém. Todo mundo não quer ser poderoso? Então, Jesus não é só o poder na terra, ele é o poder no céu e na terra. Amém. Então, Jesus não ocupa a posição melhor do universo, tudo é dele isso aqui. É verdade. Ele vai mandar em tudo daqui a pouco. O negócio do irmão, a empresa onde ele está agora, tudo. Vamos supor que o Milênio da Paz, ele estipula impostos lá, né? Para os empresários, que eu creio que vai ter, né? Alguma coisa o Senhor vai estabelecer, né? Principalmente para aqueles que não acreditaram e ficaram aqui, né? Quem sabe o Senhor bote eles a trabalhar para enriquecer o reino de Deus na terra. Só Jesus, né? Porque o Senhor vai governar isso aqui com cetro de ferro. É o governo da paz, mas o cetro de ferro. São 1000 anos. Então é assim, sim ou não. Errou, deu, né? E errou em pensamento, não vai nem para falar, né? Então ninguém vai poder negligenciar a presença da autoridade de Cristo, né? E aí vem uma falta de temor, né, irmão? Eu creio que tem nessa questão toda, o que o maligno mascara aí? Que, de certa forma, um orgulho de, não é bem assim, porque tem a graça, né? Mas também tem falta de temor aí, né? Tem. A falta de temor, ela existe no nosso coração porque ignoramos a autoridade de Cristo. Somente quem conhece Jesus, é o princípio da sabedoria, né? Quem conhece Jesus tem temor. Quem não conhece não teme. Porque não sabe quem ele é e o poder que ele tem. Então, as pessoas que são arrogantes e falam e querem emitir as suas ideias e fazer as suas ideias prevalecer na casa de Deus, suas maneiras, seus métodos, são pessoas que ignoram a autoridade de Cristo. E são carnais, tem que tomar leite, né? O apóstolo Paulo diz, não posso falar coisas profundas com vocês, porque vocês são carnais. Eu tenho que dar leite ainda para vocês beber, mas já estão há 10 anos na igreja, mas tem que tomar leite. Eu quero dizer para você, tem que tomar leite ainda. Não posso falar das coisas sólidas, né?
Então o tempo na igreja não determina maturidade, né? Não são fatores que devemos considerar para ver se uma pessoa é madura ou não na fé, espiritualmente. Porque na realidade todo dia é um começo, né? Todo dia que... Eu conheço pessoas que têm 1 ano na igreja e são mais maduras que gente que tem 9, 10 anos, entende? São pessoas que manifestam mais temor do Senhor, mais graça do Senhor. Então a gente vê essas coisas, estão na nossa frente, não tem como tu não ver. Agora, isso não diminui aquele que ainda não alcançou, entende? São nossos irmãos iguais, a gente deve tratar com oração, com amor, para que eles cresçam também e vejam Cristo. E sejam abençoadas por Cristo. Mas o que eu quero dizer é que os parâmetros do tempo, né, no sistema natural, se você trabalha 30 anos, se aposenta. Com Deus não tem isso, né? Por tempo de serviço. Não tem aposentadoria com Deus, né? O que a gente possa refletir nessa tarde, né? Sobre como é que andam as nossas atitudes, as ações, nossos pensamentos, nossos sentimentos, né? Para que a gente possa começar a identificar isso. É um começo, né, irmão? Nós temos que tirar a gente de dentro da gente e botar na nossa frente. A primeira coisa que tem que fazer. Atenção, ouvintes, repete aí para nós, irmão. Porque os nossos olhos só enxergam para frente. Então eu tenho que tirar eu de dentro de mim e botar na frente dos meus olhos. Em vez de eu cuidar dos outros, eu tenho que cuidar a mim agora. Tem que andar com o espelho, então. Mais ou menos isso. Então, como é que se faz isso de forma prática? Eu quero saber o que eu fiz ontem. De manhã, como é que eu falei, como é que eu agi, o que eu pensei. Aí eu vou me analisar o que eu fiz de tarde, como eu fui de tarde. E aí eu vou ver que eu vou ser um ser imperfeito, pecador. E aí eu vou ficar com receio de estar olhando para os outros e criticar os outros, né? Então isso é um exercício espiritual. É por isso que eu digo sempre uma frase que eu li uns tempos atrás, já faz muitos anos, que o verdadeiro sábio é aquele que duvida das suas convicções. Então, se eu tenho um conceito absoluto de que eu sou maravilhoso, eu tenho que duvidar disso, porque eu preciso crescer espiritualmente, né? Então eu tenho que tirar eu de dentro de mim e botar na minha frente. Vamos olhar o Sérgio Alves agora uns dias. Aí você vai se decepcionar, porque você vai ver que não tem nada de perfeição em você. Não tem nada de maravilhoso, como você diz. Maravilhoso é Cristo. Amém. Agora, como eu preciso me ver e não ver os meus irmãos só, eu preciso eu me ver, né? Saber o que eu penso, saber que eu gosto de mandar nos outros, que eu gosto que todos comam na minha mão, eu gosto de dominar, eu gosto de influenciar ambientes, eu gosto de formar opinião nas pessoas, eu gosto de persuadi-las, eu gosto de manipulação, né? Eu até dou uma mentirinha santa, né? Que o crente não mente, ele diz uma mentirinha santa. Isso acontece muito, assim, esse engano, né? Eu até vou falar de uma necessidade do próprio Lúcifer, né? Isso são necessidades, é isso, né? De Lúcifer, que usam esses vasos. Então, exatamente. Então, às vezes, o cristão ele é vaso... para a expressão das trevas. Que coisa horrível, né? Mas, infelizmente, assim, a vida da igreja é assim. Aprove a Deus fazer desta maneira a nossa restauração. Então, na vida da igreja, é para fluir carne mesmo, sabe? O tempo inteiro. Porque Deus tem que nos expor, tem que nos mostrar. Porque é só eu vendo quem eu sou, eu vou mudar. Se eu não ver quem eu sou, eu não vou mudar. Porque o conceito natural que eu tenho da minha pessoa, não tem um defeito, é coisa maravilhosa. Se eu tentar aqui fazer um laudo da minha personalidade para você, é só coisa boa. Você não vai ver um item negativo. Agora, se eu for espiritual e quiser seguir os conselhos de Jesus e os parâmetros de Deus, eu vou ser extremamente pecador. E a convicção de pecador me faz eu me tornar humilde. Entende? Isso é um mistério. É um mistério mesmo. Isso não é para me deixar triste, é para me tornar dependente de Deus. E se o ouvinte está ligado agora na rádio, tem que se alegrar. Tem que se alegrar. Porque se Deus está falando com ele que ele pode ainda,
E dá tempo, ô glória, Amém? dá para começar agora, Sim. daqui em diante. Quando Deus me chamou para o louvor, eu imaginei a seguinte. Tem espanhol? Pruebas me veniram. Quando o Senhor disse assim, primeiro não acreditei que era o Deus falando, achei que era o inimigo, né? Pô, o Senhor vai querer arrebentar com todo mundo, então Deus não vai querer isso, né? Eu pensei, não, isso aí é coisa da minha cabeça. Aí, passou um tempo, o Senhor falou de novo comigo, e eu já comecei a ficar preocupado. E aí começou a vir irmãos, profetas, me trazer sonhos, revelações, visões, que me viram cantando, que me viram tocando, que me viram não sei o quê. Eu digo, mas só que me faltava Deus querer que eu faça isso, né? E não dei muita importância ainda, porque achei tudo era carne, assim, né, do povo, né? Mas chegou um tempo que o Senhor disse, tu não está levando a sério? Opa. E o Senhor me apertou. E eu disse, mas aí sim, Senhor, agora sim, né? As dificuldades serão grandes. Porque tudo que eu vinha fazendo até ali, eu estava fazendo com qualidade. Amém. Eu estava fazendo assim com esforço, mas com qualidade. Muito eu fazia um pouco no início, bem meio na alma, meio no espírito, mas fazia com amor. Louvando. Não, isso pregando, aconselhando, as terapias. Servindo. Então o pessoal tinha uma imagem de que eu fazia tudo bem feito, né? Até uma irmã chegou um dia para mim e disse assim, Sérgio, agora eu sei que tu é humano, porque eu te vi cantando e tocando. Glória. Né? A irmã disse isso, eu fiquei pensando aquilo, né? É porque eu sou péssimo na área da música, né? Tinha que quebrar, né? Então o Senhor quebrou ainda muito meu orgulho de que eu tinha aquela ideia de que eu sabia fazer tudo com qualidade, tudo bem feito, embora minha intenção era edificar os outros, mas era com orgulho, né? Então o louvor, ele veio para mim como uma manifestação do Espírito para me quebrar, para me ficar humilde, né? E ainda eu quero dizer para você que talvez Deus mande eu fazer coisas que eu não sei fazer ainda, para me quebrar mais ainda, né? Amém. Glória a Deus. E que eu tenho que me expor diante do povo, o povo criticar, julgar bastante, falar que está horrível para mim na minha face, assim como falaram, né? Muitos chegavam para mim assim depois do louvor, eu animado, digo, hoje eu me saí bem, eu pensava, acho que hoje as críticas vai ser menos. Aí chegavam para mim e diziam assim, olha pastor, tu pregando é uma benção, mas tu louvando não dá para aguentar, né? Glória a Deus. Eu ficava só, nunca tinha ouvido essas coisas antes. Então eu estava ali sendo exposto por Cristo, que eu não sei fazer tudo com qualidade. Tá aí um exemplo prático, né? Uhum. Para quebrar, para acabar com o orgulho, para destruir ele, né? E talvez um dia Deus faça eu cantar e tocar com qualidade, mas por enquanto não deu ainda. Estou clamando. Seguir morando. Em nome de Jesus. Amém. E aí eu vejo assim que tem muitos líderes que devem buscar esse exemplo, né? Todos, né? Porque eu já vi vários irmãos dizendo, não, eu louvor nem pensar. Né? Não sei cantar. Né? Não. Aí foge da cruz, né? Pois é, né? Que interessante esse bate-papo hoje aí, para que a gente possa tá aí um exemplo que o irmão é orgulhoso. É mais uma maneira de manifestar o orgulho. Não, mas o objetivo é nós, né? Nós estamos falando de cegueira, desvendar olhos, né? Depois tem um louvor aí, desvenda meus olhos, né? Uhum. Porque se é numa coisa simples dessa, né? Se daqui a pouco nós estamos aí, né? Falando sobre orgulho e humildade, né? Humildade e orgulho. Para desenvolver a humildade, nós temos que tirar e temos que esvaziar o copo para encher de né? Então, temos que esvaziar o orgulho para encher de humildade. E aí o exemplo é começar a ver onde é que pode mexer. Então, se o irmão não faz louvor, por exemplo, começa a fazer. Exato. Vai quebrar alguma coisa. Se Deus mandou, vai fazer. Amém, claro. Tem que obedecer Cristo. Eu só fiz porque eu obedeci Cristo. Eu não podia desobedecer ao meu Senhor. Amém. E claro. tudo é assim comigo. Se Deus me esclarece que é para fazer, eu faço. Uma vez Deus mandou, eu numa noite que tinha movimento numa praça lá em Cachoeira do Sul,
tirar os calçados e fazer 7 voltas orando num monumento que tinha lá. Aí eu digo, essa aí eu quero ver tu fazer. Só Jesus, Muitos que estavam comigo diziam assim, tu vai tirar o calçado e vai orar no inverno, julho, de pé descalço, numa pedra fria. Fazer 7 voltas no monumento que tem na praça, em frente à prefeitura lá em Cachoeira. E com gente sentada, namorados aqui, com gente conversando lá e coisa. E eu não teve dúvida. É para obedecer o Senhor, tem que fazer. Né? Vamos lá. Certo? Esse cara aí pirou. Ficou louco. Certo, alguém me conhecia também ali, daqueles que estavam lá. Bem provável, né? É, Vai dar mais uma quebrada. Então, se Deus manda tu fazer, tu tem que fazer com amor. Não importa o que vai acontecer. Se você quer servir Deus e ser abençoado, tu tem que fazer. Porque isso aí vai te tornar humilde. Se Deus manda tu fazer, aí tu raciocina, tu calcula. Mas isso aí vai me dar tal problema, vai acontecer tal coisa. Eu não vou fazer. Se não vai fazer, então desobedeceu Deus e está no orgulho. Só os orgulhosos desobedecem Deus. E os medrosos. Né? E aí me lembrei agora de Saul, né? Saul foi orgulhoso por ter desobedecido Deus e não ter matado os Amaleque lá. É por aí, né? Pedro desobedeceu Jesus porque teve medo. Negou Jesus porque teve medo. Diferente. Judas traiu Jesus porque gostava de dinheiro. Então quem gosta de dinheiro é mais perigoso. Quem ama o dinheiro é mais perigoso do que quem tem medo. Amém. Então os avarentos, cuidem-se. Misericórdia. Isso aí, eu vejo assim que todo mundo tem problema, todo mundo tem um pouco mais disso, um pouco mais daquilo. Mas todo mundo tem, né? Na realidade, né? Todo mundo é um pouco avarento, né? Todo mundo tem um pouco de tudo, né? A questão é a gente querer enxergar, né? Querer ter noção, assim, de como combater isso e aonde combater isso, né? E aí tá a questão de buscar. E aquele que não ouve direito a Deus, porque daqui a pouco Deus mandou ele fazer o louvor. Ele não ouve direito a Deus. Né? E daqui a pouco, eu não vou louvar porque eu não... Deixa por mão fazer isso. Né? Mas eu já escutei isso de várias, né, pessoas. Né? E aí como é que é? Mas não tem como Deus ter um encargo para ti e você não ouvi-lo. Não existe isso. Deus fará chegar esse conhecimento ao teu coração e te deixar em paz do que Ele que falou. Amém. Não tem como, o Deus falou, não ouvi. Quando Deus quer uma coisa de você, Ele fala 1, 2, 3, e se tu não obedece, Ele faz a força. Glória. É uma benção. Né? Tem que obedecer. As circunstâncias te cercam de tal maneira que tu acaba fazendo. Isso aconteceu já várias vezes na minha vida. Então quem não louvou ainda, se for de Deus, vai louvar de qualquer jeito. E eu lembro de uma ocasião que eu queria fugir de aconselhar uma pessoa muitos anos atrás. Porque ela incomodava demais a gente. Né? E eu estava cansado. E aí eu quis fugir daquele encargo. A pessoa queria conversar comigo um pouco. Aí eu saí por uma porta, por um lado lá. E não é que quando eu abro a porta a pessoa está na minha frente. E a pessoa estava lá no outro lado, não sei o que foi parar lá na outra ponta. Então não tem. Deus quando quer uma coisa... Aí eu disse, é Deus que quer que eu fale e atenda essa pessoa com amor. Então vamos mudar. Pronto, vou atender. E aí, a partir daquele dia, eu comecei a atendê-la. Então era pesado o encargo, mas vamos lá. Né? Ele vai fazer então. Vai fazer. De qualquer jeito. Né? Eu já contei aqui a minha experiência, né? Que o senhor mandou dar R$50 uma vez para uma pessoa, né? E eu tinha no bolso R$5, parece, e no outro tinha 50. E não é que na hora de dar eu troquei de bolso e dei os 50, né? Eu não queria, eu estava planejado dar os 5. Né? Tava separado já, né? Tava separado. E eu tinha marcado bem o bolso para não dar problema. E eu me lembro que eu estava com as duas mãos no bolso e a de 5 era velhinha, a outra era novinha. A gente sente qual é a nova, né? E não é que na hora de tirar eu tirei errada. Então, quando Deus quer uma coisa, tu não consegue fugir dele.
E a gente é exposto. Então, nessa hora, eu tenho que me botar na minha frente para me ver quem eu sou. Entende? Então, não adianta eu mentir para mim. Eu sou isso, né? Então, só Deus pode me mudar se eu não gosto de mim. Amém. Irmão, a nossa hora vai, mas assim, ó, como é que tá a questão, assim, daquele irmão, né, ou irmã, ou ouvinte, que tá ligado aí na Rádio Web Menorá, identificou o orgulho, né? Em alguma situação dessa, ele disse, pá, eu já fiz isso, ou eu faço isso, né? Então, já viu que tem que mexer em alguma coisa, né? E aí também viu que é bom e que é necessário a gente desenvolver a humildade para preencher o espaço desse orgulho que precisa ser destruído e sair de dentro de nós. Tem alguma, né, oração, alguma coisa específica que se pode fazer, alguma rotina, alguma coisa prática nesse sentido para desenvolver? Né? Tem que jejuar. Primeira coisa, fazer um programa de jejum, fazer uma aliança com Deus, um contrato com Ele por alguns tempos, de fazer um jejum com abstinência de isso, deixar bem claro no propósito, né? E que é para o Senhor abater o espírito e o orgulho dentro dele. Que o Senhor dê condições de ele se humilhar e obedecer a Deus sempre. Então tem que jejuar. A carne é forte, o temperamento é forte. Então o jejum, ele contribui bastante para Deus e o Espírito e a palavra a retirar nossa força natural. Segundo, tem que orar todos os dias e meditar nas palavras de que eu não posso fazer nada sem Deus. Eu tenho que ter dependência de Deus. Então todas as palavras que ministram dependência de Deus tem que ficar clara para renovar minha mente. Depois, tem que orar muito para que Deus estabeleça a realidade da palavra meditada na minha vida. Tem que pedir. Deus pode fazer, vai doer, não importa, vou perder, pode fazer. Se tu autoriza, ele faz, vai doer mesmo, mas ele vai fazer. Aí, depois que tu orou, que tu meditou, tu autorizou o Senhor, aí o Senhor vai fazer a transformação na tua vida. E aí é com dor esses momentos. Então, naquele processo de metamorfose de natural para espiritual, que está acontecendo dentro de nós, aquele vai ser um momento dolorido, difícil de suportar, porque muitos estão sendo tratados por Deus nesse momento na restauração de Cristo, na igreja. Eles não querem um tratamento, mas Deus está tratando. Eles estão tendo dores, dificuldades, sofrimentos intensos, mas eles não querem, mas Deus já colocou eles naquele corredor estreito e tão apertado que eles não conseguem se virar, né? Eles não têm o que fazer. Mas Deus é tão amoroso que mesmo eles não querendo, mesmo eles não aceitando as coisas de Deus e não querendo se humilhar para Deus, Deus ainda faz arranjos que não nos mata, que não nos prejudica, que não nos destrói e ainda faz a gente mudar. Pelos arranjos que estão acontecendo na nossa volta, que são, na verdade, as consequências dos nossos erros. Porque Deus diz, tu errou, tu semeou, vai ter que colher. Então a colheita é o tratamento. Né? A colheita é o tratamento. Mas tem pessoas que estão colhendo que nem pediram perdão a Deus ainda pelos seus erros e não se arrependeram. Eles até podem confessar os seus pecados, mas não teve arrependimento. Um dia que se viu uma confissão de pecado sem arrependimento. Então, a confissão é o marido, o arrependimento é a esposa. E os dois vão estar desconectados, separados, divididos, divorciados. Não pode. Eles têm que andar juntos. Eu estou confessando porque eu enxerguei realidade de erro na minha vida. Então agora eu vou mudar. Como é que eu confessei ontem e já vou repetir o erro hoje? Então aí eu tô sendo um picareta na presença de Deus. Né? Então aí o Senhor não vai mais considerar minhas confissões. Porque eu já vou lá planejando confessar e ser purificado no sangue do Cordeiro, mas amanhã eu já estou pensando que vou fazer tudo errado. Está pronto na minha cabeça. Então isso é picaretagem, né? Isso é manifestação de demônios, querendo ludibriar Cristo com essa intenção falida já, que nunca vai acontecer, né?
Então, são coisas que a gente tem que pensar, tem que orar. Nossa vida tem que ser revista na presença do Senhor, né? Então é isso, meu irmão. Então, esse vai nosso bate-papo edificante. Nós que tivemos aí a presença de Sérgio Roberto Alves. Creio que ficou bem claro hoje a todos nós, ouvintes, né? Essa questão aí de que o viver diário, né? Não é uma opção momentânea. Viver diário, a questão da humildade, né? Agora vou ser humilde agora, né? Então que a gente possa compreender que a gente precisa buscar, né? E foi liberado aí pelo apóstolo as alternativas aí, de que maneira, né? Então, só para não repetir, nós precisamos... tá aqui mais uma pergunta para nós finalizar. A questão assim, irmão, nessa oração, na hora de confessar, né? Tem alguma coisa que é importante ser dita? Específica, Não, assim? a oração de confissão é uma convicção que eu tive que eu estou inadequado para Deus. Amém. Porque Deus vai sondar o coração, né? Sim. Se a minha palavra não fechou com o meu sentimento, picaretagem. O Senhor sabe de tudo. É. Né? Aí não cabe isso na presença. Aí já está tudo anulado, né? Então aí já é picaretagem isso aí, Tem né? que clamar ao Senhor, livra-me do orgulho, né? E aí ele vai olhar. E aí tu quer realmente se livrar, aí ele vai fazer. Me edifica. Ele sabe que tu não tem força, nem eu, Amém. nem você, ninguém tem força. Mas está clamando, o coração deseja. A palavra confere com o desejo. Meu filho, eu vou te livrar. Agora, não marca tempo, não determina prazo, não escolhe os arranjos. É Deus que faz tudo. Amém. Amém? Tá, então mais um bate-papo edificante. Hoje nós tivemos a presença do Sérgio Roberto Alves. Nós que toda quinta-feira, a partir das 15 horas, estamos nesse bate-papo edificante. Estaremos aí louvando ao Senhor, né? Convidar o irmão Anderson Vinícius. Alguma consideração final, apóstolo? Eu gostaria de finalizar assim, dizendo aos irmãos que neste domingo agora, é dia 28, né? À noite, às 22h30, nós temos uma programação que é muito importante para a Igreja do Senhor Jesus. Onde eu estou assim, levando o meu convite e a convocação do Espírito Santo a todos os membros da Igreja do Senhor Jesus, em especial todo o quadro de liderança da Igreja. Todos os líderes, departamentos, exércitos, grupos, tribos, presbíteros, bispos regionais, né? Terão que estar atentos a esses assuntos que nós vamos levar aos domingos, porque nós vamos tratar da organização da casa de Deus, nós vamos tratar da edificação espiritual, nós vamos tratar do negar da vida da alma, que são coisas fundamentais para o reino de Deus avançar. E nós estamos assim nos momentos finais da Era da Graça e nós precisamos maximizar o nosso tempo. A nossa produção tem que parar, tem que passar a ser produtividade. Nós temos que produzir. A produtividade é a eficácia máxima da produção. Nós temos que melhorar tudo que nós estamos fazendo, rever tudo, para ver se podemos produzir mais e mais com menor esforço, né? Porque se a gente produz mais e mais com menor esforço, significa que Deus está fazendo. Não é nós que estamos fazendo. Então nós temos que nos negar nesta hora. Então essas ministrações que agora serão de praxe, nos domingos, às 22h30, eu não sei, acho que 45 minutos de palavra mais ou menos que vai ter ou mais. O programa é 1 hora. Amém. E aí nós Como é que vamos acessa esse programa? pelo NutriWeb. Mesmo clique do NutriWeb. Ministério Menorá, clica no NutriWeb ou Pão de Judá, entra no NutriWeb também. Ao vivo. Clica Pão de Judá, depois ao vivo. Aí tem a bandeirinha NutriWeb ali. Isso. E esse programa vai ser ao vivo, né? A não ser assim, ocasiões muito especiais em que estiver viajando, coisa parecida, eu creio que aí nós teremos que colocar uma ministração, né? Que já previamente gravada. Agora, o assunto sempre vai versar sobre isso. O tema desta programação ainda não tem. Acho que até domingo o senhor vai me dar. Em nome de Jesus. Esse é do dia 28 agora, né? Que é o primeiro, né?
é o NutriWeb, né? Mas você vai colocar assim, vai colocar um nome naquele estudo do NutriWeb que ainda não tem. Esse da noite. Esse da manhã também não tem ainda. Mas lembrando que o da manhã continua. Continua, segunda de manhã. Digamos que esse é o NutriWeb 2. É. Só para deixar bem claro, né? Que não trocou. Eu até... Eles acham que trocou o horário, na verdade não, né? Acrescentou. É porque aquele programa segunda-feira é muito importante para você começar a semana com um pão espiritual bem fortalecido, né? Então, eu tenho observado, eu não tenho assim como ver a estatística, não tenho olhado de como está a nossa audiência, os telespectadores desse NutriWeb, né? E assim começa a TV menorar, né? Eu até gostaria de saber como está, quantos computadores ligados nós temos nessa programação de segunda de manhã, para a gente assim tentar criar estratégias de divulgação desse NutriWeb da manhã e da noite. Então, NutriWeb se acessa através do www.pãodejudá, tudo junto, PAODEJUDA.com.br. Aí vai abrir o site, clica ao vivo. Ao vivo tem várias bandeiras, cidades, programações. Vai ter uma bandeirinha NutriWeb. Isso. Clica ali. Quando? Para assistir NutriWeb. Segundas, às 7h30 da manhã. E domingos, às 22h30. Então já começa domingo de noite, começa e depois de manhã tem outra programação. Aí dá tempo dos irmãos dormirem um pouco. E vamos de novo. E segunda de manhã cedo já tem mais pão. E dá para assistir, porque é antes de dormir, né? E depois, logo cedo, quando acorda, né? Amém. Que benção, então, essas opções aí. E também já convidar, né, a liderança da Igreja do Senhor Jesus, que é o apóstolo Sérgio Roberto Alves, a fazer... Já está rodando uma chamada aí na rádio, né? Mas que aqui no bate-papo edificante, aqui toda quinta-feira, vai ser a primeira vez que eu convido o irmão a estar falando desse grande encontro, né? Convidando a todos os ouvintes, né, simpatizantes, a todas as pessoas aí que ligados na rádio a participar do encontro regional, né, da Grande Porto Alegre. Sim. No dia 10 de abril agora, na cidade de Glorinha, nas dependências da Companhia do Sono, a empresa que fabrica colchões, né? Diz que é o melhor colchão nacional e até no exterior já está entrando. É bom mesmo. Mas tem nós temos outro irmão da Vitali, em Florianópolis também, que produz colchões. Tem outro irmão também, da Vero. Então tudo que é colchão fabricado por cristão é bênção, né? Glória. E quem vende pizza é cristão, é bênção também. Assim todos os nossos patrocinadores. É verdade. Né? E o Sérgio Almeida aí que está representando a Companhia do Sono. Tá rodando comercial também. Amém. Então são umas bênçãos para nós, esses irmãos. E eles cederam o salão para a igreja, como tem graciosamente cedido. O Senhor toca o coração deles. E eles têm nos abençoado muito com a cedência do salão de eventos para a gente fazer esses encontros. É um local bem apropriado, sem nenhum custo assim, para a igreja. Isso realmente, só Deus pode nos proporcionar, através desses vasos, esses irmãos, essa bênção. Eu agradeço muito a Deus sempre que lembro assim, do amor com que eles, e o desejo, assim, que eles sempre faz tudo com amor. A gente vê que eles fazem aquilo com coração para o Senhor, né? Então vai ser lá nesse salão de eventos da Companhia do Sono que nós vamos ter no dia 10 de abril, às 10 da manhã até às 17 horas. Nós teremos um momento de comunhão espiritual magnífico lá, maravilhoso. Glória a Deus. Em onde nós podemos assim orar juntos, compartilhar o frescor do Espírito Santo, né? Ouvir testemunhos das bênçãos que o Senhor está fazendo nos irmãos e tomar conhecimento das maravilhas e das novidades que Deus está trazendo à igreja, né? Então, muitos poderão ser curados fisicamente, como também das suas almas que estão feridas. Nesses encontros, Deus derrama muitas bênçãos, muitas riquezas. Nós te agradecemos, sempre agradecemos a Deus por essas oportunidades em que nós temos de estarmos reunindo todos os nossos irmãos. É bem bom mesmo.
E a gente ali naquela comunhão com todos, vendo os irmãos. É um dia muito espiritual, né, irmão? A gente às vezes fica tempo sem ver os irmãos, e ali é uma oportunidade maravilhosa para nós, né? Preparem as suas passagens, meios de transporte aí, então, 10 de abril. E que os presbíteros sejam diligentes, né, trabalhadores nessa hora para motivar o rebanho a vir nesses encontros. Como o presbítero é importante ele se mexer naquela cidade, fazer propagar, falar com as pessoas, organizar. Os presbíteros que têm que fazer isso. Não adianta botar na mão de outros, né, irmão? Eles que têm que tomar a frente das suas igrejas, da sua administração. E eles precisam, porque eu tenho visto assim que tem igrejas que nem comparecem nos encontros regionais, né? Falta às vezes presbíteros, nem os presbíteros vêm às vezes. Só Jesus. Então, uma coisa que Deus proporciona assim, um investimento, né? Para dar um avivamento grande no rebanho, né? Então as pessoas não têm noção do valor disso, né? Que o Senhor desperte, vamos orar para que o Senhor desperte todos a estar levando os seus rebanhos para desfrutar lá dos pastos verdejantes que terão naquele dia. Com as águas tranquilas. Isso. Glória a Deus. Então você pode estar aí então se programando, se agendando, buscando as lideranças da igreja. Se você tem condição de... Você que mora em outro estado, você que está ligado aí na rádio, já deixa aí uma bênção especial a todo você ouvinte que está conectado aí na Rádio Menorá, acompanhando a programação de segunda a sexta, das 9 direto até as 17h30, graças a Deus. Que você possa estar se programando aí também para desfrutar desse bate-papo ao vivo mesmo, né? Porque lá é o Senhor e você, né? Lá vai ser com o Senhor e com você direto. Momento muito especial de união, de comunhão, né? Com Cristo e com os irmãos, né? Tá aí então o convite dado pelo Sérgio Roberto Alves, nosso apóstolo da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que você possa então estar se organizando já, ainda há tempo, né? Que você chegue cedo, né? Inclusive, né? Para compartilhar. Vai ter também lá a mesinha lá do cadastro, né? O local, a banca do Ministério Menorá também, possibilitando o cadastramento dos irmãos no site Ministério Menorá, que é um site de mensagens edificantes. São mais de 400 mensagens em vídeo e áudio que você pode acessar a igreja 24 horas online. E sobre isso aí até eu gostaria de falar, porque eu levei uma surpresa. E ainda estou assim surpreso, porque eu pensei assim que tinha uma convicção de que o povo de Deus iria se utilizar desse serviço, bastante, sabe? E para mim foi uma surpresa, porque não ocorreu isso. Porque nós temos poucos cadastrados. Chegamos até que foi um milagre, porque houve um tempo que nós tínhamos 50 quase cadastrados, 40 e poucos, né? Hoje eu não sei quanto nós temos, mas o pessoal não renova. Nos encontros tem uma quantidade de cadastramento até razoável, né? Uhum. Mas eu achei assim que o Senhor ia usar os vasos para se utilizar para crescimento de vida, dessa ferramenta maravilhosa. Mas eu não sei, talvez tenha o tempo de Deus, né? Porque a gente propagou, a gente fez um trabalho, assim, eu lembro que foi feito um trabalho ano passado muito forte em cima disso. O ano todo. E muitos, aumentou bastante a procura, a adesão, mas ainda ficou muito aquém. Porque eu tinha uma convicção de que nós tínhamos 200 inscritos cadastrados. Fiz uma previsão que no segundo ano nós teríamos 200 cadastrados, mas não temos. Então temos que orar a Deus. Está todo o material ali necessário, né? Temos que orar a Deus, assim, porque é muito confortável. Você abre a internet, entra lá, escolhe o assunto, o tema, o tamanho da ministração, se é áudio, se é vídeo. Olha a maravilha e o conforto disso aí. Você está deitado na cama. Agora vem o inverno, né? Pode usar um cobertor de ovelha, daqueles bem grossos, né? E está com o notebook ali no colo, na cama ali, assistindo as ministrações, se edificando. Quem não tem, vamos orar para prover, né? Então eu fico... São as facilidades, né? Aí ali o casal está na cama, assiste um NutriWeb primeiro, depois dorme, né? Porque não vai, o que vai acontecer depois do NutriWeb? Depois derruba, né? Aí é dá sono. Das 7h30 até as 8 ali, né? Amém.
Tá bem bom, então, as novidades do Senhor. Vamos ficar ligados na programação agora, inicialmente, então, dia 28. Né? Inicia, então, a programação no Trieb 2 aí. Domingo, às 22h30, 28 agora de março. Domingo próximo agora. Final de semana, tá aí já. Então, fique ligado, aproveite sua internet ao máximo. Busque o Senhor. Amém. Amém, irmãos? Graça e paz seja com todos. Vamos continuar um pouquinho mais ainda nosso bate-papo, agradecendo já a presença aí do apóstolo Sérgio Roberto Alves. E agora, então, o irmão Anderson vai estar louvando ao Senhor ao vivo aqui na rádio, para você. No profundo do meu ser, há virtudes excelentes, elas são do meu Cristo, que em meu espírito fez sua eterna morada. De lá ele opera a única obra, de me convencer. Nada posso, que nada sou, que em mim não há nada de bom. Me revelou minha natureza. Muita decepção senti, porque não sou nada do que sempre pensei. Foi pela sua luz que me convenci a dar valor e amar o Cristo meu Senhor. Muita decepção senti, porque eu não sou nada do que sempre pensei. Pela sua luz que me convenci a dar valor e amar o Cristo meu Senhor, e amar o Cristo meu Senhor, e amar o Cristo